Gravando. Viva! Viva a Força Cantada! Viva esse segundo dia de formação com o tema do bem viver. Eu quero começar com um canto, saudando aqui a minha irmã Rio e todas as pessoas que vão assistir essa aula gravada e vão estar sempre nessa busca, né, de se formar, de se informar, de se integrar, de estar cada vez mais alinhada à Mãe Terra. Então, essa é a aula 2, Bem Viver. Eu vou cantar um toré do maracá, que fala disso, né? Do maracá enquanto um instrumento da gente fazer essa busca. E para que a gente seja, além de buscadores, achadores. Eu fui na mata cortar lenha, eu encontrei meu maracá. Fui na mata cortar lenha, eu encontrei meu maracá. Clareia a boca, clareia, clareia que eu quero ver. Clareia a boca, clareia, a boca do Jurema. Eu fui na mata cortar lenha, eu encontrei meu maracá. Fui na mata cortar lenha, eu encontrei meu maracá. Clareia a boca, clareia, clareia que eu quero ver. Clareia a boca, clareia, a boca do Jurema. A gente possa receber claridade para encontrar o nosso maracá, para encontrar o nosso caminho e para trilhar o nosso caminho. Viva a Força Cantada! Pois então, o bem viver, né? O bem viver enquanto uma filosofia dos povos indígenas, não somente dos povos indígenas de Abya-Yala, mas dos povos indígenas do mundo, que em comum têm essa ligação estreita com a terra. Mas, apesar de ser uma filosofia dos povos originários do mundo, existem especificidades de povos e povos, e existem especificidades também do nomear, do vivenciar. Então, nós vamos trazer aqui a perspectiva específica de Abya-Yala e também de Pindorama, com as nossas ideias de bem viver. E por que falar do bem viver é importante? Porque quando a gente está na escola, né, a gente aprende a filosofia grega como sendo um referencial de pensamento. E para nós, né, povos indígenas, igual nós estudamos ontem com relação aos preconceitos e ao racismo específico, principalmente o racismo recai sobre essa incapacidade cognitiva e intelectual dos povos indígenas. E quando a gente traz o bem viver enquanto uma filosofia criada, vivida, organizada pelos povos indígenas, a gente já joga por terra essa ideia de incapacidade intelectual, de pensar, de criar teorias, colocá-las na prática, de criar conceitos, porque existe no imaginário eurocêntrico, que é o que perpetua o nosso conhecimento na escola, é que o indígena não pensa. Mas a gente tanto pensa como elaboramos a filosofia do bem viver, que é a filosofia hoje, que é a que mais poderia dar resposta a essa metacrise, a crise climática, a crise de valores, a nossa crise aí, nessa epidemia de feminicídio. Então, a filosofia do bem viver, ela traz respostas para várias e múltiplas questões que a sociedade está enfrentando hoje. Então, vamos passar, por favor. Então, eu trago aqui o Nego Bispo, né, como uma referência para a gente, ele já é uma referência na nossa bibliografia, então ele tem essa fala, começo, meio, começo. O Nego Bispo, ele traz essa fala aqui, a interação entre os seres vivos não é hierárquica, mas orgânica, entre todas as vidas, e todas elas importam. Tem uma fala do Nego Bispo que ele começa todas as palestras dele, que era assim, viva a vida, todas as vidas importam.
Então, o Nego Bispo ele traz aí já uma noção de uma relação não hierárquica e orgânica, que é o bem viver. Então, o bem viver vivido por povos indígenas, povos quilombolas, com essa lógica não hierárquica entre quem é mais importante, quais vidas valem mais. Então, o início do fim seria 1492, que é o início dessa invasão espanhola ao território de Abiaial. Pode passar, por favor. Então, a gente tem esse conceito de referencial teórico, né? Voltando aqui, o bem viver é uma teoria organizada, pensada, não é algo que indígena vive assim, quilombola vive assim, e daí, não. É um referencial teórico que traz para nós uma identidade por meio dos modos de vida. A gente já falou aqui algumas vezes, né, que muito se espera de um estereótipo dos povos indígenas, principalmente hoje, né, nós estamos vendo aí todo aquele burburinho do vídeo do Luciano Huck, né, falando para os indígenas, limpa a cultura de vocês, né, esconde o celular. Então, tudo através de uma ideia, de uma identidade indígena construída a partir do imaginário eurocêntrico. Então, o indígena ele não pode usar celular, ele não pode estar de roupa, ele tem que fazer o teatro, aquilo que se espera dos povos indígenas, para sair bonito na fita, para sair bonito no vídeo. Então, essa prática de colocar os povos indígenas enquanto uma identidade construída, ela é justamente contrária à filosofia do bem viver, porque a filosofia do bem viver ela fala de uma identidade pautada em modos de vida. Nego Bispo também traz isso. Em um dos seus livros, Modos do Quilombo, ele fala disso. Os nossos modos, enquanto pessoas ligadas à terra indígena, quilombolas, povos comunidades tradicionais. O nosso modo de ser. Então, essa pessoa indígena pode estar na cidade, pode estar na universidade, pode estar em cargos públicos, pode estar na política, mas o modo de ser dela vai ter uma marca. E a marca precisa ser o bem viver. Não pode passar. Então, não é a roupa, não é o uso do celular, é esse referencial, esse pensar que nos orienta no mundo. Então, o bem viver ele tem as suas bases epistêmicas construídas de acordo com as leis da natureza, com 3 pontos em comum que eu quero que a gente leve aí e reconheça até o final dessa aula. Reciprocidade, relacionalidade e complementaridade. Então, vamos repetir. Reciprocidade, relacionalidade e complementaridade. Todas essas são baseadas, essas três leis, esses 3 princípios do bem viver, eles são baseados em leis da natureza. E isso é muito mais antigo do que o método científico que a gente usa aí na universidade, que a gente tanto enaltece, né? E, ao mesmo tempo, ele é profundamente comprovável e ele é profundamente justo e sustentável, no ponto de vista do uso dessa palavra, de ser leve sobre a Terra. Pode passar. Exercitamos nosso conhecimento onde estamos, uma economia distributiva com respeito a todos os seres, principalmente a Mãe Terra, como sujeito de direito e não uma mercadoria. Então, a democracia indígena ela é comunitária e não representativa. Os conhecimentos e a justiça são exercidos de maneira coletiva. Todos crescem e decrescem juntos. E é por isso que o bem-estar e o viver bem não pode ser compatível com a vida dos povos originários e povos de comunidades tradicionais. Porque quando a gente está falando de uma economia distributiva, eu preciso ter em mente que se eu ganho, a comunidade tem que ganhar. Se a comunidade ganha, eu também ganho. Quando a gente, por exemplo, está em contexto urbano, se tem um projeto, o máximo possível, que for possível, é compartilhar o recurso, que assim seja feito. Oi, Johnny, bem-vinda, guerreira.
quiser falar um oi, boa noite. Bom, eu vou dar continuidade aqui, viu? Então, quando a gente está falando de uma economia distributiva, a gente não está falando de dar dinheiro. Não, a gente está falando da fartura e de uma noção de que o bem-estar, ele é algo pessoal, mas o bem viver, ele é coletivo. E também não faz nenhum sentido eu tirar de mim para dar para o outro, no sentido cristão, né? Do tirar e tal. Não, porque eu estou falando de três leis: reciprocidade, relacionalidade e complementaridade. Se eu estiver tirando de mim para dar, eu estou desequilibrando a lei da reciprocidade. Então, quando a gente está falando de uma economia indígena distributiva, a gente está falando de distribuir abundância. Então, a gente não pensa numa maneira de que, se eu estou na minha casa, seguro, geladeira cheia, armário cheio, ar-condicionado, nem calor, e seja o que for, e o resto lá fora está explodindo, eu posso chamar de capitalismo, individualismo, qualquer coisa, mas essa não é uma prática dos povos originários. Vai ter indígena querendo viver assim? Vai. Vai ter quilombola querendo viver assim? Vai. Mas como nós estamos falando que o ser indígena está principalmente atrelado aos seus modos de ser, então a gente pode aí desconfiar se essa pessoa realmente é indígena. Porque o indígena, né, voltando aqui ao caso do Luciano Huck, não é a roupa que está vestindo, não é o celular que está usando, são os modos de ser sobre a terra. No caso, o bem viver. Pode passar. Sociedades enraizadas no futuro memória. O que é isso, né? Pode passar. O que é estar enraizado num futuro que é a memória? Então, o futuro memória é um conceito integrador que reúne toda essa sabedoria ancestral, que ela não é no passado, ela é de um tempo circular, né? Através do diálogo com as nossas raízes. Por isso que é tão importante a gente escarafunchar nossas raízes. A gente tem um processo de colonização pesadíssimo, que desconecta as pessoas de suas origens, desconecta dos seus antepassados, desconecta das suas raízes linguísticas, culturais, espirituais, e faz com que a gente fique aí solto no mundo das redes sociais, no mundo de um colapso de responsabilidade afetiva que não existe. A gente está vivendo aí fora de padrões enraizados, sem ética, flutuando no mundo. Isso porque a colonização fez isso, apagando as memórias, apagando os nossos ancestrais, apagando quem eram nossos avós, nossos avós, de onde vieram, que língua falavam, como caminhavam sobre a Mãe Terra. Então, fazer esse processo de futura memória é fazer esse diálogo com essas raízes, em consciência, uma busca clara e uma busca, um afinco mesmo, né? Porque como o processo de colonização são mais de 500 anos, imagina as camadas de terra soterrando essas memórias que tem. É terra, é entulho, é cimento, vai dar trabalho demais. Porém, ele nos reposiciona na vida. Às vezes é doloroso o processo, às vezes nos leva a um colapso de coisas, inclusive, que a gente nem queria saber. Mas no processo de reconexão com esse futuro memória, às vezes a gente se depara com coisas bem ruins, a gente vai ter que curar. Ao mesmo tempo que nos coloca, de novo, situados na nossa verdade ancestral. Então, o futuro memória é esse conceito que faz esse diálogo com as nossas raízes e num movimento espiral e cíclico de revolução e evolução consciente. Eu não eu não tenho medo de dizer que só depois de uma conexão sincera e de um mergulho sincero com esse futuro memória que a gente consegue tomar jeito na vida. Nós, principalmente pessoas de origem indígena, pessoas indígenas e pessoas que estão buscando, né, a sua reconexão com as suas raízes. A vida deslancha
quando você encara todas essas sombras aí que ficaram no passado. Pode passar. Tecoporã, bom caminho. Tecô, caminho, porã, bom. O belo caminho, o bem viver, o bom caminho. O Tecoporã, né, esse conceito em Guarani, e a gente pode traduzir para todas as línguas indígenas, mas é mais forte dentro do conceito Guarani, ele fala de um lugar no mundo no momento presente. Ele não fala de um Tecoporã no céu, ele não fala de um final de vida bom, de uma vida depois da morte. Não, ele fala de um caminho bom agora, do bem viver agora, no momento presente. Pode passar. E nós temos os nossos parentes em Abiyala, que também tem esse mesmo conceito, como eu falei no começo, né, nós vamos tratar mais de Abiyala e Pindorã. Então, essa filosofia representa essa visão cósmica ancestral. Né? Então, imagina, uma filosofia cósmica ancestral. É profunda. A gente leva os conceitos da filosofia grega em todas as representações, inclusive arquetípicas, psicológicas da nossa vida, sendo que a gente tem uma filosofia cósmica ancestral desse território aqui, e que não é ensinada nas escolas, que não é falada. A gente se sente inadequado quando, às vezes, a gente vive o bem viver de forma até intuitiva e pensa assim, ué, tem alguma coisa errada comigo, o padrão não é esse. Então, essa filosofia cósmica ancestral, ela é a filosofia originária dos povos indígenas, e ela reconhece a importância da interação e interdependência entre ser humano, natureza e cosmos. Favorece uma relação contemplativa, integrativa e ativa com o mundo. Então, gente, a colonização ela é tão danosa e ela é tão... ela faz um processo tão silencioso, que esse processo, enquanto a gente é criança, quando a gente é jovem, né, na universidade também, a gente começa a aprender a filosofia grega e começa a ter esse pensamento, né, mecanicista dessa sociedade, a gente passa a pensar que a nossa forma de ver o mundo é meio boba, é meio mítica. Aí quem vai pensar assim? O jovem místico. O jovem místico começa a pensar ser humano, natureza, cosmos, tal, uma coisa integrada, e a gente fica pensando, nossa, isso aí é loucura, bobagem e tal. Mas, na verdade, aquilo é uma distorção de uma filosofia cósmica ancestral que entende a interdependência entre todos os seres. Estamos conectados. E várias filosofias antigas do mundo também têm uma noção parecida sobre essa interdependência entre ser humano, natureza e cosmos. Quando a gente fala, né, humanos e não humanos, sem, como disse o Nego Bispo também, sem essa ideia de hierarquia. Pode passar. Sumar causar. Eu acho essa tradução tão linda, linda, linda. Vem do Quechua, onde ele significa sumar, plenitude, sublime, excelente, magnífico. Olha, que belezura, né? Plenitude, sublime, excelente, magnífico. E causar significa vida. Juntas, essas palavras escrevem uma vida em plenitude, tanto material quanto espiritual. Imagina uma vida sublime, excelente, magnífica, aqui, né? Não é no pós-morte. Não pode passar. Então, os nossos parentes mais velhos estavam doidos quando eles falavam de Tecoporã, de Macausai, já que eles estavam aí delirando? Não, pensado, praticado, testado, como eu falei, muito mais validado do que qualquer método científico. Tanto é que foi incorporado na Constituição do Equador em 2008, mostrando que é possível, sim, a gente estar conectado a filosofias ancestrais que são atemporais, né? Inclusive, teve agora no Equador um plebiscito que trouxe a questão dos direitos da natureza, teve também na mesma Constituição, né, onde foi inserido o sumar causar. Então, o povo quis que se mantivessem.
A mãe natureza, a mãe terra, enquanto cidadã de direitos, tem até essa mesma perspectiva de uma filosofia maior, que é o bem viver, que é o Sumar Kawasaki. Então, equilíbrio entre o sentir bem, pensar bem e o fazer bem. Aí vamos pensar no nosso momento, né? Quão difícil é manter esse equilíbrio. Qualquer equilíbrio, em uma sociedade caótica em que a gente, em 2025, vivenciou várias guerras. Agora nós estamos em dezembro aí, por um ano inteirinho, acompanhando a devastação, o genocídio em Gaza, o aumento do número de feminicídio, várias e várias questões que nos atravessaram, tanto nas redes sociais, quanto nas nossas lutas, nas ruas, quanto a luta nas redes, quanto na nossa vida pessoal, porque essas tragédias externas também nos afetam, né? Muito, principalmente pessoas que estão mais sensíveis, estão despertas, que têm, sim, um comprometimento com todo. Quem vive o bem viver, por quê? O bem viver não fala de conexão? Então, se a dor está acontecendo e se eu estou conectado, eu também vou sentir. Então, sentir bem, pensar bem e o fazer bem em tempos de guerra é um grande desafio. E o Sumar Kawasaki, o Tecoporã, também pensou nisso. Vamos continuar. Então, o Sumar Kawasaki nos ensina que a vida em plenitude só é possível em harmonia com a natureza. Um princípio aplicado à economia circular e à agrofloresta. Né? Hoje a gente tem agrofloresta aí, muita gente agrofloresteira que nega as origens indígenas da agrofloresta. Né? Aí fala, né, coisa de pessoa que vai viver em comunidade hippie ou comunidade, seja lá como é a comunidade. Nada contra as pessoas que vão ver nessas coisas. A questão é, como a gente falou ontem, não vamos deixar de dar a devida origem indígena das respostas, porque a agrofloresta é uma resposta indígena à produção de alimento fora da monocultura, fora do envenenamento. E curioso é que essa foto aqui é na beira do rio Paraupeba, com as crianças da aldeia Nelchurran, um rio que foi destruído pela mineração. Já nessa foto, o rio já estava cheio de rejeito. E uma das coisas que as crianças falavam era, nossa, tia, não pode nadar mais não, né? Então, quer dizer, perdeu-se essa conexão com a natureza. Você tem um rio na frente da sua casa e que você não pode entrar. Pode passar. Novamente, né, o Tecoporã, demonstrando que o bem-estar coletivo prevalece sobre o individualismo. Conceito que pode inspirar novos modelos de governança participativa. Então, quando a gente está falando de governança participativa, a gente está falando de descentralização. Ainda pensando do ponto de vista da nossa frágil democracia, é uma utopia bastante grande. Se a gente pensar no nível de Estado, né? Mas se a gente pensar em nível de pequenos coletivos que começam na nossa casa, é possível que isso seja muito bem aplicado. Porque como a gente tinha nos territórios, e varia de território para território governança, mas normalmente são núcleos de famílias. São núcleos familiares em que um líder familiar pode ser homem e mulher, ou pode ser uma avó, mãe, ou pai, ou um avó, às vezes até um filho mais velho, que assume essa voz no conselho de anciãos. Então, isso acontece muito, de ser grupos de famílias que numa reunião da comunidade maior, representa aí a sua família, representa o seu núcleo. E aí isso é muito importante, porque eu percebo, quando a gente tenta, na universidade, na escola, em coletivos sociais, a gente tenta fazer uma votação, a gente fazia isso muito no Sim. Aí fazia aquelas datinhas, né? Quem vota, a maioria ganha. Mas a votação por maioria, ela não é algo nosso. A nossa votação é por consenso. Mas a gente está num mundo digital de correrias, de uma dificuldade. A gente hoje faz um esforço para viver em coletividade, porque nós vivemos, sim, no individualismo, ou a coletividade é a força contrária. Dentro de uma comunidade,
A gente vive a coletividade, o individualismo é a força contrária. Então, às vezes, você tem que se recolher, às vezes tem que fazer algo só você, e aí você vai fazer um esforcinho para ficar sozinho, para se isolar e fazer a sua coisa. Mas a gente está vivendo o contrário nesse sistema. Por isso o desafio do Contemporâneo bem viver em tempos de individualismo extremo. Porque na nossa prática atual, o esforço é para estar no coletivo, porque a gente está bem sozinho. A gente sabe se virar, male, mas a gente dá nosso jeito. Então, voltar a esse projeto coletivo de vida dentro da nossa esfera, pós-guerra, né, que a gente está vivendo, é realmente o desafio. Pode passar. Então, o bem viver rejeita essa noção de desenvolvimento baseada no crescimento econômico unicamente, propondo uma prosperidade medida pelo equilíbrio ecológico e social, o que de fato é um envolvimento. E o Nego Bispo também traz uma fala dessa, não sei se nos livros, mas eu já ouvi ele falando em palestra, que essa noção de estar envolvido com a vida, que é muito mais do que desenvolver, né? Essa ideia do PIB. Então, essa ideia de PIB, que acaba entrando, né, não só no nosso sistema econômico que nós vivemos, mas também nas nossas práticas cotidianas. Então, a gente se relaciona pensando o que eu ganho com isso, eu vou fazer uma visita pensando o que eu ganho com isso, eu estou sempre pensando no meu crescimento, no meu ganho, mas deixando de pensar numa prosperidade que vai além, uma prosperidade de saúde, por exemplo, uma prosperidade de coisas realmente muito simples. A saúde dos meus animais de estimação, a minha própria saúde, as minhas condições de aprender, as minhas condições de falar. E, né, trazendo um caso bastante específico desse acidente, até espreguiçar. E como eu quebrei, as fraturas foram na região da coluna, o meu ímpeto, quando acordava, era espreguiçar, mas eu não podia espreguiçar. Então, um ato tão simples é uma medida de prosperidade. Pode passar. Então, na filosofia do bem viver, a terra não é um recurso a ser explorado, mas uma mãe nutridora, visão que transforma a nossa abordagem de consumo e alimentação, principalmente rejeitando a agricultura e pecuária extensiva, o agronegócio e o consumismo. E, particularmente, essa questão da alimentação, ela levanta muitos debates e às vezes, muito mal compreendido. Porque o modelo de alimentação que foi criado no sistema capitalista, além de insustentável do ponto de vista ambiental, ele é extremamente cruel. Cruel com os animais, cruel com os humanos, muito trabalho escravo nessas fazendas, e cruel com as futuras gerações. Não deixa oportunidade para que a terra se recupere, descanse. A quantidade de veneno que tem passado até no DNA, né? A gente aí tem aí o glicosato, né, que causa câncer, e tanto outros agrotóxicos, já que o Brasil, né, nós estamos aqui nesse país, que é campeão no uso de veneno. Então, quando a gente pensa na nossa alimentação enquanto um aspecto do bem viver, a gente está trazendo algo que a gente faz todo dia, várias vezes por dia, e coloca consciência nesse ato. Não é simplesmente, não, porque não come carne. Não pode não comer carne. É a forma como essa carne é produzida, num sistema que coisifica seres com alma. Né? Esses dias eu estava lendo até o consumo de peixe. Mais 50% dos peixes que são mortos são moídos para virar ração de peixe dos peixes que vão viver em confinamento. Uma lógica bastante absurda. Agora, aquela senhora que mora no interior, que cria sua galinha, o parente que pesca seu peixe, não existe um sofrimento, uma coisificação envolvida aí, é uma relação. Então, o processo de entender o bem viver também na nossa alimentação e no consumo tem a ver com a nossa comida, mas tem a ver também com as nossas comprinhas, né? Agora o Natal está chegando aí, aquelas bobaginhas
da Shopee, não é? E a gente começar também a fazer aquele trabalho de fim de ano, que é muito bom, de a gente colocar uma musiquinha no rádio, no som, no celular, hoje é no celular, né? Botar uma musiquinha e começar a limpar o guarda-roupa. Você vai achar muita coisa legal que você não usava, ou que na época não estava combinando com a sua personalidade, e pode voltar a usar, às vezes está novo. Em vez de dar para os outros, se quiser dar também é bom, né? Doar também é bom, mas às vezes você vai usar depois, você vai usar agora, inclusive. Então, olhar isso, falar, não preciso comprar, olha aqui, eu tenho coisas legais, e eu tinha deixado aí para os cantos. Naquela época ele não estava combinando comigo, mas vai que agora, né? Então, rever isso também. Vamos continuar. Então, o conceito de bem viver nos convida a repensar, né, as nossas relações sociais e as nossas relações com a gente mesmo, com a Mãe Terra e com todos os seres, já que é essa a ideia, né, de estar conectado, privilegiando, de novo, reciprocidade, a complementaridade, em vez da competição. A terceira, então, voltando, 3 leis do bem viver: reciprocidade, complementaridade e relacionalidade. Então, é 2 re e um co. Relacionalidade, reciprocidade e complementaridade. Vamos passar. E aí vamos entrar também, daqui a pouquinho, nos 3, né? Nos 2 re e um co. Então, o conceito de território e bem viver não se baseia na propriedade privada, né? Isso aí é a gestão dos bens comuns, por isso essa luta, né? Pela demarcação dos territórios, pelo reconhecimento das terras, pensando no bem comum e pensando no bem comum da terra também, porque o que os territórios indígenas fazem, os povos indígenas fazem, é um bem comum, é um bem público, mantendo 80% da biodiversidade do planeta existindo, mantendo os fluxos de chuva, de temperatura da Terra equilibrados. Por isso, a gente está falando de bem comum. Então, o cuidado com o planeta que os povos indígenas fazem, esse bem comum que o povo indígena faz, não é remunerado. Muito pelo contrário, né? Os indígenas são bem perseguidos e existe mais do que um ódio ao fazer indígena, há um ódio ao ser indígena, e a gente falou disso ontem, com relação ao racismo aos povos indígenas. Pode passar, por favor. Então, essa relação de harmonia com a natureza enquanto parte dela traz essa visão de políticas ambientais radicais. Então, quando a gente está falando, por exemplo, trazendo para a nossa prática atual, de um PL da devastação, por exemplo, que acabou completamente com todas as leis ambientais, se eu tenho uma visão harmoniosa com a natureza de bem viver, se eu tenho uma visão de entrelaçamento com a terra, um PL da devastação não passaria, porque eu estou falando da minha própria existência. Eu estou falando que se eu minerar a terra indígena, o céu vai cair na minha cabeça. Eu estou falando que aquela árvore é uma extensão também de mim. Eu estou falando que aquele rio sou eu. Então, se eu tenho visão de bem viver, por isso que eu estou trazendo aqui o bem viver adicionado à prática cotidiana, à prática de uma vida vivível, não é algo de jovem místico, não é uma ideia absurda, não, ela é muito prática, ela é muito aplicável, né? Então, pode passar, por favor. Então, dentro das políticas ambientais, o bem viver é fundamental. Ele nos ensina também a importância da transmissão intergeracional dos saberes. Então, é o idoso ensinando para a criança, é a criança ensinando para o idoso, que ensina para nós adultos. Não existe essa ideia, né, da criança para lá e o idoso para lá, o adulto produzindo para cá. Essa intergeracionalidade de saberes, que é uma característica do bem viver. A sociedade atual, ela não tem paciência nem com criança, nem com idoso. São 2 grupos que estão fora de qualquer discussão e de qualquer âmbito de ensino, porque a gente pensa que não tem nada para aprender, nem com a criança, nem com os idosos. Acontece que, sem essa transmissão intergeracional, não existe bem viver, não é possível.
não é possível bem viver. Mas na era do celular, do WhatsApp, do Instagram, que tudo tem que ser muito rápido, o tempo do idoso e o tempo da criança é outro. Por isso, o bem viver nos convida a sair desse movimento automático da conexão instantânea para entrar no tempo da terra. Quando você vai ouvir uma história de um idoso, às vezes nem é uma história, às vezes é um puxão de orelha. O tempo desse idoso trazer essa profundidade de conhecimento, de experiência, seja o que for que está sendo transmitido ali, não é o tempo do Instagram, não é o tempo do WhatsApp, não é o tempo do celular. É um tempo que a gente esqueceu, porque é um tempo da terra. O tempo da criança aprender uma nova lição, até obedecer, né? Se a gente quer, não, junta todos os brinquedos depois da sua bagunça. O tempo da criança também é outro. E aí, quando a gente não vive o bem viver, essa prática da intergeracionalidade, a violência acontece. A violência contra a criança, a violência contra o idoso. Às vezes não é uma violência física, às vezes é uma violência verbal, né? A gente evita todo o tempo a violência física, mas tem a violência verbal que tem a ver com essa sociedade que fala o bem viver é só uma filosofia de jovem início, e não uma ciência indígena. E funciona. E funciona. A gente vê os idosos que vivem em comunidades, mantêm maior lucidez, os idosos que continuam mais ativos, inclusive, que criam, e aqueles que têm jovens ao lado, que têm crianças junto, ficam mais ativos. Já os idosos que só ficam com idosos, vão perdendo a sagacidade, vão perdendo esse brilho, porque a intergeracionalidade nos dá vida. Gente novo, que só fica com gente novo, também não floresce, não aprende, não avança. Eu adoro conversar com gente mais nova, por exemplo, que sabe falar ditado popular. Eu acho super engraçado, porque quer dizer que ele conviveu com idoso, que ele sabe, não, meu avô falava assim, não, minha avó falava tal. Ah, igual dizia minha mãe, sabe? É muito bom. Então, a intergeracionalidade, o aprender com a criança e aprender com o idoso, é uma prática do sistema educativo do bem viver, que é uma educação que acontece pela vivência, pelo dia a dia, e não simplesmente lá na escola, quando eu vou pôr minha mochilinha, meu uniforme e vou para a escola. Não existe esse voo para a escola, né? Então, vamos continuar. Então, outro ponto importante sobre o bem viver é essa visão do tempo cíclico. O tempo, a gente pode falar, inclusive, de um tempo radial, né? O tempo cíclico, que o passado, o presente e o futuro estão todos conectados, e muitas vezes eu estou repetindo o meu passado de forma, inclusive, negativa. São memórias que começam a vir, eu acabo repetindo essas memórias, ao mesmo tempo que as memórias precisam vir para que eu as reconheça e as libere, e viva uma nova expressão daquele tempo. E viva uma nova inspiração, e não uma repetição de memória. Porque o tempo ele é cíclico e ele não tem essa ideia da linha do tempo que a gente aprendeu na história, na escola. A escola, de novo, né? A escola como esse grande vetor da colonização. A gente vai para a escola para ser colonizado mesmo. Então, essa linha do tempo que eles colocavam lá, 1500, invasão, quer dizer, descobrimento, né? O tempo ponto cíclico, ele também é radial, ou seja, ele sai de um ponto, expande, é igual você joga uma pedrinha na água, né? Radial. Por isso é tão importante a gente ter essa consciência da nossa conexão, porque com a Mãe Terra e com todos os seres, porque quando a gente teve um desequilíbrio na Terra, esse tempo radial, isso vai respingar em nós. Porque a gente está tão cansado. É só olhar para o 2025, gente. Olha o que a gente passou. Olha o que a gente está passando. Para manter, para falar, tá tudo bem, eu chegar em dezembro, ok, depois de um ano desse, do ponto de vista coletivo, só se a pessoa estiver realmente muito desconectada e muito em um mundinho extremamente alienado. E essa pessoa não está saudável. Não é saudável do ponto de vista de
de ausência de doença. Não está saudável do ponto de vista que ela não está vivendo a vida real. Né? Ela está alienada mesmo, está separada da realidade. Pode passar. Eu trouxe a questão do consenso anteriormente, e no slide que passou também falei disso, né? Dessa sabedoria do consenso. Mas numa sociedade muito automatizada, não dá tempo de chegar no consenso, porque o consenso exige diálogo. O consenso exige que eu pare e escute a voz dissidente. 9 contra 10. Tá, mas ganhou 10. 10 levantou a mãozinha, 9 não levantou. Mas 9 está muito perto do 10. Então, qual que é a dissidência? O que esses 9 aqui são contra? Vamos entrar em consenso? Mas, num tempo que a gente vive, consenso exige tempo, exige paciência e exige a gente não estar vivendo uma necropolítica. Porque a necropolítica, ela não nos dá tempo para o consenso, porque não dá para ter consenso com aqueles que querem a gente morta. E mortos, uma política que não dialoga, atira primeiro, depois pergunta. Então, o bem viver, ele entra como um desafio radical a um sistema falido e que não dá para ser resgatado, né? Voltando aqui. O bem viver, ele traz respostas práticas, mas ele não traz respostas para trazer o bem viver para o capitalismo, não, porque o capitalismo ele não tem cura. Nós não queremos curar o capitalismo, nós queremos retirar, nós queremos substituir. O capitalismo ele já surge na lógica da exploração, e o bem viver ele surge na lógica da cooperação. Então, o bem viver também valoriza a simplicidade voluntária, uma outra resposta ao consumismo moderno, propõe uma economia de suficiência em vez de acumulação. Quando a gente está falando de simplicidade voluntária, nós não estamos falando de caridade cristã. E eu não estou falando também nem daquelas práticas, né, de abnegação, que a gente falou lá na frente. Até porque são as 3 leis: reciprocidade, relacionalidade e complementaridade. Se não tem reciprocidade, não adianta eu ficar dando, porque isso também não é saudável, é desequilíbrio. Então, a simplicidade voluntária, ela parte de um princípio de suficiência e abundância. Eu tenho o suficiente, então eu compartilho de forma simples e voluntária. Não está no lugar de dar migalhas. Não, está sobrando. Não está sobrando. Eu tenho o suficiente. Eu não tenho sobrando. Eu não vou dar aquele saco de pão velho. Não, eu vou dar do mesmo pão que eu como, porque eu tenho o suficiente. Essa palavra suficiência, ela fugiu muito do nosso vocabulário, né? Porque a gente vive uma economia baseada na escassez, né? E por que a gente vive uma economia baseada na escassez? Não tem nada a ver com o que esses caras, esses coaches, ficam falando aí de mentalidade de escassez, uns trem maluco. Isso sim é jovemístico. O bem viver, não. O bem viver, ele fala de uma filosofia de suficiência, porque a gente está falando de uma relação respeitosa com a terra. Eu planto, eu colho. Eu beneficio, eu troco. Eu vendo pelo preço justo. A minha arte é valorizada por um preço justo. Né? A Johnny e a Rio aqui, as duas vêm desse lugar da arte, sabe disso. Às vezes é muito difícil colocar preço numa peça. Mas na suficiência, eu primeiro não preciso explorar. Eu não vou comprar de um parente e revender por milhares, não sei quantos mil a mais, para ganhar um lucro absurdo. E o parente artesão nada. Você faz, então você sabe o seu tempo investido ali, você sabe o que até, inclusive, o que você estava sentindo quando você estava fazendo aquela peça. Então, isso é um lugar de uma subjetividade que, na hora que você coloca isso em preço, né, em número, em cifra econômica, você vai saber ali a quanto que aquilo vale. Porque você está conectado. Às vezes você estava ouvindo uma música, quando você estava fazendo, às vezes você estava com um sentimento. Aquilo vai ser passado para frente como algo, inclusive, vivo, né? Pode passar. Então, não existe essa lógica do capital, existe essa lógica da suficiência e de algo que tem valor intrínseco. Então, eu não vou
a minha arte ela não é para explorar, ela não é, não, ela tem valor intrínseco. Então, o valor que vai ser pago nela é o suficiente. O valor que eu recebo dela e o dinheiro que eu tenho, todas as minhas posses são o suficiente. Então, o bem viver também considera a diversidade cultural como uma riqueza, princípio crucial para sociedades multiculturais. Dessa forma, combate todas as formas de discriminação. Então, não combina uma pessoa indígena homofóbica, não combina uma pessoa indígena xenofóbica, não combina uma pessoa indígena racista. Por quê? Que o bem viver fala de diversidade, bem viver fala de floresta, bem viver fala de cada um ser uma árvore de tamanhos, flores e frutos diferentes, e outros nem têm fruto, de folhas diferentes. Então, quando a gente percebe pessoas indígenas que passaram por esses 530 anos de catequização, de colonização, de embrutecimento da nossa forma de ver o mundo, agindo com racismo, xenofobia, machismo, a gente tem a violência muito grande aí no nosso meio aí contra as mulheres e meninos indígenas, e o próprio a, a, a própria homofobia, né, e todos os casos ligados à violência, tem a ver com uma falta de bem viver, com a falta, com a perda da filosofia indígena do bem viver. Então, o bem viver traz respostas muito profundas para grandes males atuais. Às vezes eu vejo muitos movimentos sociais, principalmente de esquerda, né, falando de bem viver, e eu gostaria muito que as pessoas, principalmente a gente que está aberto a isso, né, porque a gente vai falar de bem viver para aqueles, né, como eu falei, que nos querem mortos, né, então, a extrema-direita, aqueles que já nos odeiam, você vai falar de bem viver. Mas aqueles que estão falando de bem viver, vamos nos aprofundar, né? Então, o bem viver, ele fala de sociedades multiculturais. Pode passar, por favor. A gente tem prova muito disso, né, dos registros antigos, das sociedades pré-invasão, das trocas comerciais, né? A gente tem trocas, assim, de milhares de quilômetros. As parentes faziam troca de pedras, troca de sementes, troca de animais. Então, estar com o outro, com o diferente, nunca foi um problema para nós. O diferente é um problema para o colonizador, que quando chega, olha e fala assim, não, o povo não fala que nem eu, não reza que nem eu, não veste que nem eu. Esse povo nem é gente, eu sou. Né? E para nós, povos originários, dentro do conceito de bem viver, o diferente é a própria estrutura, né, do bem viver. A diversidade e essa multiculturalismo é bem viver. Então, a saúde como condição do bem viver, que envolve qualidade de vida, igualdade de oportunidades e ajuda mútua. Então, nós não podemos falar aí de qualidade de vida sem igualdade de oportunidade. A gente está falando aí de novo, né, que o bem viver sem igualdade de oportunidade é pachamamismo, é realmente essa história do jovem místico rico que vai fazer o seu ritual de ayahuasca e acha tudo lindo, maravilhoso. Então, para que haja bem viver, é necessário que tenha igualdade de oportunidades e ajuda mútua. Se o meu parente, o meu irmão, não tem as mesmas oportunidades e que eu tenho, eu posso, sim, enviar um currículo, eu posso, sim, cada um com seu saber, vamos acessar aqui um edital tal, vamos fazer aqui. Essa ajuda mútua, esse intercâmbio de saberes, né, de sabedorias, ela mostra que a nossa saúde, ela não é só física, né? Não, mas deu uma cesta básica, tá bom. Não. Eu estou falando de uma saúde total, uma medicina que vai não só a medicina do meu corpo, mas a medicina da minha mente, a medicina do meu coração. E para ter saúde na mente, coração e no corpo, né, sozinho, a gente não consegue. Pode continuar. Bem viver considera a arte, a gente comentou da arte, né, e a criatividade como essenciais ao bem-estar coletivo. E o lazer como direito, que parte da abordagem holística em matéria de saúde mental e bem-estar individual. Então, o lazer, que é visto na sociedade capitalista, né, inclusive muito demonizado, né, a preguiça, indígena preguiçoso, índio preguiçoso, ele, na verdade, é a parte fundante da nossa filosofia de vida. E aí chega aí os estrangeiros acostumados a escravizar pessoas
para a produção e para a produção de um excedente, e ver a gente, né, ver os nossos ancestrais ali, depois de fazer o seu trabalho, deitar na rede, descansar, brincar com a criança, fazer uma arte, preguiçosos, só quer ficar aí pintando. E criar a escala 6x1. A gente está combatendo até hoje. Mas para o bem viver, não. O lazer é parte do básico da nossa saúde, né? Mental e bem-estar individual e coletivo. Então, muita gente coloca, né? Ontem nós falamos disso também, né? Que o Ailton Krenak traz, essa questão da utilidade das coisas, né? O lazer, se a gente for querer trazer uma utilidade, seria para a nossa saúde mental, né? E bem-estar individual. Mas, de fato, ele não precisaria nem ter uma utilidade. Eu posso, sim, jogar um jogo, deitar, só pegar um sol na rede, eu posso só fazer um alongamento, eu posso só dormir, eu posso só fazer nada, como um direito de fazer nada. Essa sociedade da produção, do mostrar que está fazendo, além de ser adoecedora, ela também não produz nada, ela também não é tão útil assim como ela se diz, né? Eu já trabalhei em lugar fechado, na frente do computador, e eu nem durei muito tempo. Que era justamente isso. Você estava ali fazendo planilhas, imagina eu fazendo planilhas, não durei um mês. E parecia que a gente estava trabalhando muito. Era de manhã até 5 da tarde, era o horário normal da escala 6x1. Mas, de fato, de entrega para a sociedade, para mim mesma, para até as colegas em volta, era muito pouco. Era uma falsa produtividade, estava saindo fumacinha no cérebro, e, ao mesmo tempo, me adoecendo. Então, quando a gente fala de descansar, vem uma culpa, nossa, terrível. Nossa, por que eu não estou fazendo nada? Não estou, pelo menos, vou colocar um vídeo aqui que eu não estou fazendo nada, pelo menos eu estou aprendendo. Nem tá. O bem viver, ele nos dá o direito da arte e da criatividade, do lazer e do ócio como algo fundamental para a nossa filosofia de vida. Né? Então, temos aí que nós descolonizar de novo o prazer, o lazer e o ócio. Vamos passar. Porque até nisso, né? Até isso a colonização pegou. Então, eu já falei, né, sobre o bem viver, falar do diálogo intergeracional, voltando aqui as duas paredes, né, que amo muito abraçadinhas. Ela traz esses saberes sociais, espirituais, que a gente só aprende com gerações diferentes da nossa. A gente aprende com as nossas gerações também, mas, como eu falei, né, o mais velho e o mais novo, eles nos exigem tempos diferentes, nos exigem conectar com o tempo cíclico. Então, ter esse diálogo intergeracional é extremamente rico para a nossa prática do bem viver. Pode continuar. Passei ali das nossas mais velhas e aquelas crianças, né? Que foi a Semana Municipal de Povos Indígenas, BH. Pode passar. E o bem viver integra a espiritualidade na vida cotidiana, trazendo uma noção de sagrado para a vida, para o dia a dia, para a vida cotidiana, né? Para a vida diária. Então, como a gente vai lembrar da sacralidade da vida diária? É um exercício. É um exercício de consciência. A gente faz os rituais, né? Por exemplo, Caminho de Pachamama. A diferença entre Caminho de Pachamama e o meu dia a dia em casa é a intenção. Então, é claro que nem toda hora eu vou lembrar de colocar a intenção. Mas se eu puder fazer isso, quantidade de vezes, maior quantidade de vezes, melhor. Por exemplo, eu vou beber uma água aqui. Posso beber com pressa, dentro da porta da geladeira aberta, eu vou lá e bebo água. Ou eu posso botar num copo que eu goste, eu posso sentar, eu posso beber essa água com intenção. Sentindo o gosto dessa água, sentindo que ela hidrata a minha boca, sentindo ela descer pela garganta, sentindo ela chegar no meu estômago. Eu posso fazer
de um ato simples a algo sagrado. Mas, de novo, esse modelo de vida não nos propicia sacralizar a vida diária. Porque, de fato, eu vou sim pegar a garrafa e abrir e beber no bico, dentro da geladeira mesmo, porque eu estou correndo ali, porque eu tenho que ir lá buscar o menino na escola, ou então não porque eu tenho que responder um e-mail tal, porque o celular está com um monte de mensagem ali que eu não olhei. Porque a gente vai ter que fazer uma escolha mesmo, e falar, eu vou sair desse modelo de vida que não me responde, pelo contrário, e vou tentar sacralizar a minha vida diária. Tudo não vai dar, né? Mas algumas pequenas coisas é possível sim. É o momento do banho, por exemplo, gente, o banho. Ninguém vai poder te impedir de tomar um bom banho. Deixar aquela água cair, sentir aquela água lavando, colocar a intenção. A diferença do dia a dia para o ritual é a intenção. A gente não vai estar sempre fazendo ritual, a gente não vai estar sempre encontrando com os parentes, não está sempre num retiro, a gente não vai estar sempre tomando uma ayahuasca, tomando um rapé, uma jurema, a gente não vai estar. A gente está aqui vivendo numa sociedade pós-moderna. Quais serão os meus pequenos rituais? Será que para a hora de almoçar, então, eu vou pôr a mesa? Ah, não tem tempo para pôr a mesa. Ah, então tá, meu ritual então vai ser na hora de acordar? O que eu vou fazer? Não vou olhar direto para o celular. Eu vou fazer uma meditação, vou fazer um agradecimento, eu vou me abraçar. Como que eu vou sacralizar a minha vida diária, né? Um desafio nosso aqui, que o Bem Viver nos convida a fazer. Pode continuar. Então, o Bem Viver nos lembra que a transformação pessoal, quer dizer, social, começa pela transformação pessoal, do micro para o macro. Eu estou falando de tempo cíclico, mas também estou falando de existência, que é cíclica e radial. Então, começa em mim, expande. Começa em mim e expande. E esse expande, de novo, tudo que expande também recolhe, né? Então, tem hora que a gente vai estar recolhido, tem hora que a gente vai estar expandindo. Como diria Guimarães Rosa, né? A vida tem horas que ela encolhe e a vida embrulha tudo, né? Tem hora que encolhe. Deixa eu achar essa fala correta aí, depois eu vou achar. Mas ele fala que a vida embrulha tudo. Mas fala disso, que uma hora ela expande e outra hora ela encolhe. É o cíclico, é o movimento da própria mãe terra, né? Então, bem viver nos lembra que a transformação começa em nós, um princípio que convida a olhar para dentro, tornando tangível sua prática em cada escolha da vida. E é por isso que quando a gente fala do bem viver, não é uma visão de mundo otimista, colorida, no sentido de jovem místico, é porque ele está falando de olhar para dentro, e olhar para dentro não é bom. Olhar para dentro dá trabalho, é ruim, traz um caos terrível. Se eu estivesse falando só de práticas pachamamistas, se eu estivesse falando de um ideal New Age, né, era de Aquários, jovem místico, ele não convidava a gente a olhar para dentro, para nossas sombras, esses caos, sendo que do lado de fora está aí tudo dizendo, não olhe para dentro, não olhe para dentro, olhe para aqui. Né? Então, o bem viver, ele nos convida a esse olhar interno, porque é a partir dessa transformação pessoal que o bem viver na sociedade é possível. Pode continuar. Assim como a Terra se renova a cada ciclo, nossa jornada humana é a da transformação pessoal, que como uma semente sagrada, que quando cultivada floresce em mudanças profundas, que nutrem toda a teia da vida e inspira a evolução coletiva da humanidade. De novo, né? A Terra se renova. Nós, enquanto seres conectados com a Terra, somos a Terra somos convidados a nos renovar também. Existe um exercício contrário de não se deixar quebrar pela inflexibilidade da vida que vivemos. A gente está vivendo um momento que não me canso de lembrar, né? É um momento de guerra, né? E não é somente a guerra, né? O genocídio
em Gaza, que todo mundo passou, viu, sofreu e sentiu esse ano, mas também as guerras sociais, como a guerra contra a mulher, a guerra contra a criança. Todas as violências coletivas que a gente vive também são agravadas por violências pessoais. A nossa dor, a nossa frustração, a nossa própria forma de exigir demais da gente. Às vezes a gente é muito violento com a gente mesmo, refletindo uma resposta que vem de fora. Por isso que o Bem Viver convida a esse olhar para dentro. Porque essa truculência de fora, ela também é algo que reflete esse espelho. Eu posso me tratar com um pouco mais de carinho? Poder posso, mas eu não sei por quê. Porque a doutrinação, a colonização, primeiro diz que todos aqueles que vieram de mim, e que virão de mim, e que fizeram com que eu chegasse até aqui, não tem valor. Somos inferiores. Essa forma de pensar o mundo é inferior. A escola nos ensina que a filosofia indígena, na verdade, nem existe. Né? A escola nos coloca como devemos agir, falar, pensar, caminhar. A sociedade fala para as mulheres como elas devem ser, como elas devem falar, o que fazer para ser escolhida. Ao passo que a filosofia do bem viver nos convida à radicalidade de uma presença pessoal, interna. Eu só consigo viver o bem viver, que é coletivo, quando eu olho para dentro. E esse é o desafio de todos os movimentos sociais, é o desafio nosso enquanto pessoa, é o movimento da esquerda brasileira, da esquerda no mundo, é olhar para a gente e falar assim, deixa eu arrumar a casa. Está bagunçado aqui, mas aonde? Às vezes a gente não consegue nem ver onde está bagunçado. Às vezes a gente está num grau melhor, a gente sabe onde está bagunçado. Não sabe consertar ainda, mas sabe onde está bagunçado. Então já viu. Já é uma ajuda grande. Mas com relação a uma evolução coletiva da humanidade, ainda falta muito para um despertar. Mas é isso, o pessoal, ele vai dizer desse despertar. Vai começar em mim mesmo, não vai ter como. Eu relegar isso, como a gente fala, né? Uma sociedade, não o povo, não a sociedade. Não, peraí. A gente não vai consertar lá. Eu vou trazer o bem viver para as minhas práticas pessoais. É uma semente que eu estou plantando. É o trabalho da formiguinha, né? Igual a gente tem aquele toré que fala, né? Quem não pode com a formiga, não assanha formigueiro. A gente tem que ser uma formiga lava-pé daquelas. Que uma só, uma lava-pé, quem já andou aí no fiscal já viu, né? Uma lava-pé te rebenta. Não precisa ter um monte lá. Uma. Fica aquele negócio queimando. Para a gente começar a ter essa formiga lava-pé mesmo. E até que outras formigas lava-pé se juntem e a gente consiga aí roer esse sistema. Então é isso, esse é o bem viver, é uma filosofia indígena ancestral das nossas sociedades que precisam sim estar enraizadas no futuro memória. Então tudo é o futuro memória individual e coletivo. Então viva a Mãe Terra, viva! Siga nossas redes. Eu vou ter que dar uma. Eu não estou mais, né, fazendo parte do Comitê de Mineiro, nem da minha Yala, mas foi muito recente. E essas aulas eu vou ter que dar uma renovada. Quero agradecer a paciência de vocês, quero agradecer mais uma vez a Rio, Johnny a Rio, que está fazendo todo esse corre, organizou as aulas, fez com que fosse possível é, 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 recorde, gravação, recordar mesmo, né? Poder ter essas aulas, para a gente poder ver depois, poder ter esse momento de troca aqui, final de ano, né? Quem quer conversar? Johnny quer falar alguma coisa, guerreiro? Foto toda bonitona. Bom, agora as aulas vão ficar gravadas, então pode assistir todas as aulas, né? Depois, e a gente pode conversar depois também. Mas não vou ficar pentelhando muito vocês, não, porque hoje é sexta-feira, nós já estávamos rindo, né, das pessoas com vida social,
né, na rua. É possível ter vida social em casa também, viu? Pode fazer, porque dá para ter também vida social em casa. Porque nem está tendo tantas opções assim de rolê ultimamente, né? Essa coisa assim, tudo lá fora. Peraí. Vamos aprender também a se alegrar fora dessa ideia, né? A ideia é ser rebelde, Rio. A ideia, assim, é contrariar. É contra a corrente. É contra a corrente. Ah, isso aqui que é legal, então tem que fazer isso aqui. Ah, Vai contra, fazer o contrário. tudo contra. Tudo contra. Falar em conta, então, só para me encerrar, eu vou fazer um toré. Eu falei da formiga, né? Dia da gente ser lava-pé. Vou cantar o toré da formiga. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não, ação em formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não, ação em formigueiro. E quem não pode com a formiga não, ação em formigueiro. Quem não pode com a formiga não, ação em formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga. Quem não pode com a formiga. Que lá no Toré, quando a gente fala que não pode com a formiga, o 40 responde, né? Não assaia formigueiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assaia formigueiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assaia formigueiro. A gente tenha cada vez mais coragem de ser formiga, que mesmo que sozinhos, mesmo que lá fora ninguém esteja fazendo, praticando, vivendo o bem viver, ou sequer acredite nele, que a gente possa ser dissidente, com coragem de não pensar igual, de não agir igual, e de fazer uma transformação pessoal, sabendo que o coletivo vem a partir daí. E viva o bem viver. Viva, viva, viva. Viva nossos ancestrais que criaram essa filosofia tão perfeita. Viva. Viva! Bom. Ali um chai, parenta. Vou parar de gravar, tá? Tá, já.